O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Escutamos no Evangelho uma parte do discurso do fim dos tempos. E é um tema próprio desse período do ano, quando estamos nos aproximando do final do ano litúrgico e também quando iniciarmos o tempo do Advento nas suas 2 primeiras semanas. Os temas desse período são os novíssimos, as realidades últimas da vida humana: morte, juízo, céu, purgatório e inferno. Então é o tema que vamos abordar e refletir por algumas semanas seguidas. E esse versículo que destaquei, ele vai conduzir a nossa reflexão. Quando fala céu e terra, dá a ideia do universo, da criação. Toda obra criada possui a sua limitação, possui a sua duração. Por isso diz, toda obra criada, todo o céu e a terra, tudo passará. Então, dando essa ideia do tempo, do limite, mas compara a obra criada com o seu limite, com a palavra de Deus. Deus é eterno e a sua palavra também, ela é eterna. Por isso, as minhas palavras não passarão. Palavras de Deus, que já tem milênios, continua atual. Continua uma palavra com o poder de transformar vidas. Por isso ela não passa. Nós temos a experiência de lidar com a limitação e a duração das realidades que nos cercam. Essas realidades, todas elas criadas, elas apontam para o eterno. Elas apontam para o seu Criador, para o seu Autor. Lemos isso em Sabedorias. Capítulo 13, versículo 5, diz assim: partindo da grandeza, da beleza das criaturas, pode-se chegar, por analogia, àquele que as criou. Contemplando a obra criada, chegamos ao autor da criação. Um grande perigo é pararmos na beleza da criatura, na beleza da obra criada por Deus, e não darmos o passo seguinte de chegarmos a Deus, que é o Criador de tudo aquilo que vemos e conhecemos. Os 4 elementos da natureza, a água, o ar, a terra, o fogo, animais e o próprio corpo humano, já foram tantas vezes elementos de culto, sobretudo quando olhamos para a antiguidade. E o prazer imediato, gerado por realidades criadas, esses, então, acabam sendo estabelecidos por muitos como a realidade geradora de plena satisfação humana. Param na criação e buscam a satisfação na criação e não se reportam ao seu Criador. Somos seduzidos por realidades que são finitas, que são breves. E isso tem sido frequente. Podemos pensar em uma roseira que sai o botão, desabrocha a flor, contempla-se a sua beleza e o seu perfume. E depois, as pétalas começam a cair e já se espera o outro botão. É bonito, é belo, mas é breve, é curto, dura pouco tempo. Não só estamos abandonando o eterno, mas também já não estamos nos importando com a duração das coisas. E quando abandonamos o eterno, abandonamos Deus. Abandonamos sua palavra e as suas promessas. E se não bastasse abandonarmos Deus, estamos abandonando ou não nos importando com a duração de nada. Por quê? Porque é fácil mudar, trocar, descartar. Eu lembrei esse fim de semana do Padre Stefano,
Alguns conheceram, outros não, né? Padre Stefano morreu quase com 100 anos e boa parte da sua vida foi no Mutuá. E quando eu o conheci, ele tinha um circulador Faete. Estou fazendo propaganda não, mas ele tinha um circulador de ferro que girava, o vento saía ao redor e funcionava, né? Funcionava, perfeitamente funcionando. E esse circulador, ele trouxe quando veio da Itália no navio, na década de 50. E aquele circulador funcionava. Porque as coisas antigas eram feitas para durar. Hoje, a gente compra um circulador, chega em casa, quando vai encaixar a telazinha da frente, já quebra. A gente já pensa, é assim mesmo, né? Não vai durar mesmo. Então, já estamos conformados que as coisas não durem. Um jovem pede ao seu pai um celular e já tem lá certo na cabeça, ó, é para 2 anos. Depois de 2 anos eu vou querer outro. Mas isso não é só as coisas. Também as pessoas. Também estamos fazendo isso com as pessoas, com os relacionamentos. Antes, um casal casava e podia ter suas dificuldades no relacionamento, mas a ideia era, eu vou cumprir a minha promessa até o fim da vida. Mas hoje não. Hoje, então, inicia o relacionamento, vai para o casamento e pensa, eu quero que dure, mas se não durar, a gente separa, porque já contempla a ideia da separação. E quantas pessoas que foram importantes em algum momento de nossa vida, e depois de algum desentendimento já descartamos, e ela já não era mais importante para nós? Quantas pessoas, talvez vocês possam pensar agora, que também se tornaram descartáveis para vocês? O eterno, por ser eterno, parece que ele pode esperar. Então, as coisas importantes estamos deixando para depois. Porque primeiro, preciso curtir a vida, aproveitar, preciso me realizar pessoalmente, depois, então, penso nessas coisas. Um casal casa e não quer engravidar. Por que não quer engravidar? Primeiro precisa aproveitar a vida. E aí passa anos e anos e anos, e aí encontramos o casal, aproveitar a vida. Como se o projeto de Deus para a sua vida, que é a família, então, aquilo não era aproveitar a vida. Então, como estamos lidando com o tempo? Parece que o pensamento teremos muito tempo. Muitos vivem só para o hoje e para o agora, como se o hoje e o agora fosse eterno. Vivem descompromissados com as consequências das suas escolhas do presente, como se essas escolhas não fossem repercutir na vida, se não fossem repercutir nos próximos anos. Ignoram a duração da vida e focam apenas no momento presente. E separei uma frase. A frase não é o título da música, mas só em falar a frase vocês vão saber quem é o autor, o cantor e o nome da música. Certamente vão conhecer, porque marcou várias gerações e certamente muitos de nós escutamos. Já escutamos, né? A frase é: temos todo tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo. Na cabeça dele, ele vivia apenas o presente. E por isso morreu jovem. Por quê? Só se importava com o momento presente. E, bem, cantamos isso e parece que essa ideia vai sendo assimilada, não dele, mas de tantos livros, tantos autores, filmes, séries, e parece que vamos querendo apenas o momento presente. Mas olha, chegou para esse autor, Renato Russo, Legião Urbana, e chega para muitas pessoas.
O momento em que percebe que não tem mais tempo. E que percebe que por não ter mais tempo, deixou de fazer coisas importantes ao longo do tempo que teve. E que agora não consegue mais fazer, ou não pode mais fazer, tudo aquilo que deveria ter feito. Porque viveu pensando que tinha todo o tempo do mundo. E, na verdade, não sabemos quanto tempo nós temos. Vocês não sabem e eu não sei quanto tempo nós temos. Então não dá para viver pensando que temos todo o tempo do mundo. Precisamos ter a capacidade de reconstruir, de perdoar, de recomeçar, de amar, de servir, de rezar, de estar com Deus, de estar com as pessoas. De poder dizer para alguém que é importante para você, dizer, eu te amo, você é importante na minha vida. E por que é importante dizer isso? Porque eu não sei quanto tempo tem. E não posso viver pensando que tenho todo o tempo do mundo. Deus nos oferece palavras que não passam, palavras que faz com que superemos as ilusões do imediato. E essas palavras Deus dirige a todos, não a alguns. Deus dirige a sua palavra a todos. Alguns não querem escutar, outros escutam, mas não querem praticar. E eu pergunto a você, você vive como se só tivesse o presente? Você vive ignorando que as tuas decisões hoje vão influenciar a tua vida e talvez a tua eternidade? Ou você vive o momento presente com o olhar e o coração na eternidade? Como você conduz sua vida? Com que responsabilidade você encara cada decisão que você toma? Quando vivemos da palavra eterna de Deus, o mundo, com seus prazeres e sua brevidade, passa a parecer estranho para nós. Quando vivemos da palavra eterna de Deus, o mundo, que é breve, que é passageiro, passa a ser estranho para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós, então, que vivemos com o olhar e com o coração na eternidade, e não vivemos só para o momento presente, também parecemos estranhos para o mundo. E é assim que somos chamados a viver. Por quê? Porque já não vivemos mais para o mundo, já não vivemos mais para o imediato. Portamos um germe de eternidade que faz com que superemos essa lógica da finitude. E não podemos nos prender a nada que seja limitado, porque o nosso coração pertence àquele que é eterno. E eu quero terminar com um poema que talvez vocês conheçam algumas frases. As primeiras frases. Talvez não conheçam as 3 estrofes. E eu quero ler as 3 estrofes para vocês. Não agora do Renato Russo, mas de Santa Teresa d'Ávila. Sobre o tempo, sobre a eternidade, sobre as coisas que passam. E ela diz, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angustie, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis,
Sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. As minhas palavras, as palavras de Deus, não passarão. Que Deus seja o nosso presente. Que Deus seja o nosso futuro. Que Deus seja a nossa eternidade. Assim seja. Amém.